Nesse vídeo, eu quero falar sobre uns fundamentos importantes na busca por Deus. Então acompanhe aí que eu estarei trazendo alguns pontos importantes para nós nesse vídeo. Meu nome é Felipe e eu quero compartilhar um pouco daquilo que eu tenho vivido, construindo esse hábito de buscar a Deus, de estar em relacionamento com Ele, esse Deus tão maravilhoso, o qual nós podemos desfrutar. Esse é o primeiro vídeo do canal. Nesse formato. Eu já tive um outro canal de corrida, o qual estava testando algumas formas, algumas coisas, e eu acredito que agora eu encontrei um modelo o qual eu posso seguir gravando vídeos. A ideia é melhorar a iluminação, o cenário, fazer algumas mudanças aí para que eu venha a melhorar o conteúdo. Quero também investir no áudio. Então, se você chegou nesse vídeo, se inscreva no canal, comente como que eu posso melhorar, né? Como que eu posso melhorar os meus vídeos, melhorar a forma que eu falo, e assim, a ideia é fazer bem no freestyle mesmo, assim. Eu fiz uma anotação no caderno aqui, também com interesse em usar mais formas, como que eu posso dizer, nós estamos tão cheios muitas vezes de tecnologia, e eu estou gravando um vídeo, vou colocar no YouTube, que é tecnologia. Não estou aqui falando mal, né, da tecnologia, porque eu estou usando, mas eu gosto muito da ideia também de nós voltarmos a antigos hábitos, né, escrever em um caderno, por exemplo, leitura, manter o hábito da leitura, conversas, sem ser através do celular e tal. E nesse canal vai ter muito sobre isso também. Reflexões, leituras, Bíblia, bastante sobre Bíblia. E assim eu quero construir essa audiência, né? Construir um grupo de pessoas que estejam interessadas em se desenvolver e crescer mentalmente, crescer também na vida com Deus, e a gente construir um ecossistema, né? Um grupo de pessoas que amam leitura, amam a palavra, amam histórias e tantas coisas que nós podemos conversar nesse canal. Então se inscreva aí e me acompanhe. Esse tema que eu estou trazendo hoje, eu tenho um pequeno livro que eu coloquei na Amazon, que eu escrevi há um mês atrás, mais ou menos. E se você tiver interesse, eu vou deixar o link do livro na descrição, caso você tenha o Kindle ilimitado lá, aquela assinatura do Kindle. Você pode ter acesso de uma forma gratuita. Claro que você paga a assinatura, mas você tem ele disponível nessa assinatura. Ou, se você quiser comprar ele, R$ 1,99, bem baratinho, e ele traz esse conteúdo, o qual eu separei alguns pontos para estar conversando com você. Então, vamos lá. Primeiro passo, primeiro fundamento, na verdade isso são fundamentos, né, que eu encontro na Bíblia, para que a minha busca por Deus ela seja algo pensada também. O porquê que você busca a Deus, quais que são as garantias que você tem de buscar a Deus. E assim, o primeiro ponto Deus ele se aproxima de quem o busca. Nós temos aquele texto de Jeremias 29:13, né, que ele fala que se buscar ele de todo o coração, vai encontrar a Deus. Deus ele está disponível. Deus é um Deus que deseja esse relacionamento com cada um de nós. Nós podemos buscar a Ele e ter a certeza de que Ele ouve as nossas orações, Ele ouve o nosso clamor, o nosso louvor. Quando estamos lendo a palavra, Ele fala com cada um de nós através da sua palavra. Ele fala com a gente através de pregações, talvez um vídeo como esse, o qual você está assistindo. Deus, ele usa esses meios de graça, né, para que a gente possa ter um relacionamento com ele. Perdão, para que a gente possa ter um relacionamento com Deus. Algo muito importante, como eu ouvi na semana passada, um burburinho na rede social que falava que nós buscamos alguém que não está ali, né? Que nós adoramos e nós cantamos por um nada.
E na verdade isso não é verdade. Nós adoramos um Deus real, verdadeiro, e assim nós podemos ter a certeza e a fé de que Ele está ali e que nós podemos encontrar Ele na nossa busca e na nossa vida espiritual. E fazendo já um gancho para o próximo passo, a nossa fé, ela nos traz a salvação. Então a salvação é pela graça e não por obras, como diz o texto de Efésios. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras para que ninguém se glorie. Muda um pouco a questão de que nós devemos buscar a Deus para ganhar algo, ou para ganhar a nossa salvação, ou um alívio da nossa alma. Nós buscamos a Deus por causa da fé e por causa daquilo que Deus ele fez por nós. Cristo Jesus morreu na cruz por cada um. Isso é algo que nós, pela fé, nós temos acesso. E não precisa ter uma mentalidade de que eu preciso buscar ou preciso me forçar a buscar a Deus para ganhar a salvação. Eu busco a Deus com gratidão no meu coração e sabendo que Ele é quem preparou todas as coisas para que eu possa buscar a Ele de todo o meu coração. Nós temos o Espírito Santo, o qual Ele nos conduz a esse caminho de busca, Ele nos mostra os nossos erros, os nossos pecados, e assim, abandonando esses erros e pecados, nós vamos nos desenvolvendo na nossa fé. A fé, ela é um percurso o qual gradativamente nós vamos crescendo, crescendo na nossa mente, no nosso entendimento da palavra de Deus, crescendo em santidade, crescendo em atitudes que nos fazem ser parecidos com Jesus. Jesus, ele veio ao mundo e ele nos mostrou na prática como que nós devemos ser como cristãos, como filhos de Deus. E a Bíblia é repleta de ensinamentos a respeito do nosso Pai, do nosso Deus, o qual nós podemos ter esse acesso pela graça, mediante a fé. E o terceiro ponto é que a comunidade importa, e importa muito. Eu sei que há muitos que não frequentam uma igreja, mas eu gostaria de colocar esse ponto e ressaltar a importância muitas vezes. Com toda certeza, a igreja não é pessoas perfeitas, mas é lá que você pode ter a ajuda necessária para que você venha ter uma vida mais próxima de Deus, frequentando cultos, conversando com irmãos, tendo um momento de comunhão e conversa, reuniões de oração, cultos, ou também reuniões, o qual muitas vezes é específica, reunião de jovens para você que é jovem, homens, mulheres, e ali você pode derramar o seu coração e ouvir um direcionamento de uma pessoa que segue o mesmo Deus, que segue a palavra desse Deus, que segue os ensinos, e assim você pode ser encorajado na sua fé, você pode desenvolver uma vida de oração. Eu lembro de um amigo que ele falou que ele se aproximava daqueles que gostavam da palavra, e assim ele aprendia com aqueles a buscar mais a palavra e desejar ter momentos de estudo e leitura da palavra. E ele também falava que ele gostava muito de se aproximar daquelas pessoas que tinham uma vida profunda de oração, porque assim ele conseguia desenvolver a sua vida de oração. Os dois caminhando juntos. Muitas vezes há uma separação, né? Aquelas pessoas que gostam mais da leitura e do estudo, ficam mais com a palavra, e aquelas pessoas que gostam mais de uma vida de oração, buscam mais a oração. Mas quão precioso é se você unir as duas práticas, como você vai desenvolver uma fé robusta, uma fé que cresce e se desenvolve a cada dia, e você muda e transforma a sua mente. O Evangelho nos convida a isso, o Evangelho nos convida a deixarmos a velha natureza, a nos vestirmos da nova natureza em Cristo Jesus e viver conforme essa nova natureza. Quarto ponto, na nossa sociedade, muitas vezes
agitada, nós precisamos do descanso para que a nossa vida espiritual também, perdão, para a nossa vida espiritual ela ganhar mais qualidade. Se a nossa mente ela está cansada, como que nós vamos ter um tempo de qualidade com Deus? Se a nossa mente, se o nosso corpo está cansado, tantas coisas e tantas coisas que nós abraçamos no nosso dia para fazer, que muitas vezes nem precisa ser feito, acaba atrapalhando o momento qual você pode descansar, você pode dedicar para buscar a palavra, a oração. E isso inclui as distrações que nós temos. A rede social ela é maravilhosa, qual nós podemos desfrutar de momentos assistindo vídeos, nos relacionando com outras pessoas, conversando com pessoas que não estão na nossa cidade. E isso é bom, mas se ela não for tratada com equilíbrio, ela se torna um peso. Ela se torna algo que vai encher a nossa mente. E isso é tão prejudicial, isso prejudica a nossa vida espiritual. Se você fica muito no Instagram, por exemplo, que é algo que você fica rolando os Reels e tanta coisa, como que você vai ter um momento de concentração quando você estiver lendo a palavra, ou no momento de concentração quando você estiver orando? Por isso que eu sou tão a favor de nós voltarmos a esses hábitos de meditação, reflexão e tantas coisas que engrandecem a nossa mente. E o último é que nós precisamos tornar esse caminho em busca de Deus um caminho concreto e mensurável, com passos simples, porque se você não tem o hábito de buscar a Deus, de estar num relacionamento com Ele, é difícil você já começar com os dois pés e, eu vou orar 2 horas hoje. Tudo bem, você pode conseguir orar 2 horas, mas os outros dias, como que você vai continuar essa construção? Muitas vezes, como já vi em muitos bairros aqui da minha cidade, as pessoas começaram a construir algo e parar já no início ou parar na metade, fica aquela obra inacabada. E é isso que muitas vezes acontece na nossa vida, quando nós vamos muito rápido e queremos fazer momentos grandiosos, e muitas vezes são passos simples que fazem a diferença. Quando você ora 10 minutos, quando você ora 5 minutos, quando você lê 2 capítulos da Bíblia, ou você lê um versículo, porque aquele dia está tão corrido que você não consegue ler 2 capítulos, quando você coloca uma canção para você louvar. Mas o que você precisa fazer, e é o que esse passo está falando, é que você precisa colocar algo mensurável, concreto, de acordo com a sua realidade. E se você consegue orar todos os dias, 5 a 10 minutos, então faça isso todos os dias. Se você consegue ler a palavra por 10 minutos, 2 capítulos, meio capítulo, faça isso ao longo de todos os dias. Ao longo da semana, né? Faça isso todos os dias. Vai fazer a diferença. Vá ao culto de domingo. Mantenha a sua frequência na igreja toda semana. E assim você vai construindo. Converse com pessoas que têm o mesmo interesse que você. E assim você vai construindo. Esses são os 5 passos que eu trouxe a respeito de uma busca com Deus. Se inscreva, como eu disse, nesse canal. Se você chegou até aqui, comente aí algo que acrescentou na sua vida, para que outra pessoa continue essa conversa e assim a gente possa se edificar mutuamente. A ideia desse canal é a gente conversar, construir ideias, estudar a Bíblia e se aprofundar cada dia mais na palavra de Deus, em reflexões, leituras e tantas coisas. Então, deixa seu like e assim eu fico feliz.